Os direitos da personalidade. Os direitos da personalidade são direitos fundamentais à dignidade e à integridade e independem da capacidade civil da pessoa, protegendo tudo o que lhe é próprio: a honra, a vida, a liberdade, a privacidade, a intimidade, entre outras. Eles são classificados em 3 grupos: integridade física, integridade moral, integridade psíquica. Assim podemos concluir que cada pessoa tem a sua personalidade e cada pessoa diferencia umas das outras. Os direitos da personalidade estão organizados no sistema jurídico e na legislação. A personalidade não é exatamente um direito, porém é um conceito básico sobre o qual se apoiam os direitos. Existem 2 conceitos extremamente importantes no direito civil, sendo eles referentes à capacidade dos indivíduos. Deste modo, os objetos a serem tratados serão a capacidade de direito e da capacidade de fato. De início, a capacidade de direito ou a capacidade de adquirir direito está disposta no artigo 1º do Código Civil Brasileiro, que dispõe que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Portanto, a capacidade de direitos é inerente ao ser humano e todas as pessoas possuem, independente de quem seja, idade, condição ou desenvolvimento. É importante destacar que a capacidade de direito é adquirida no nascimento com a vida e não pode ser negada ao indivíduo, sob a consequência de se recusar sua qualidade de pessoa. Ainda, a capacidade de direito só é cessada com a morte do indivíduo. De outro norte, a capacidade de fato é a aptidão para exercer os atos da vida civil. Em regra, adquire-se a capacidade de fato com a maioridade, emancipação ou outros atos que cessam a incapacidade relativa. O artigo 5º do Código Civil dispõe que a menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Já o artigo 3º do Código Civil é cristalino ao dispor que são absolutamente capazes para exercer os atos da vida civil. Os menores de 16 anos, todavia, o artigo 4º do Código Civil determina que são relativamente capazes a certos ou a maneira de exercer os maiores de 16 e maiores de 18 anos, os ébrios habituais e os viciados em tóxico. Aqueles que por causa transitória ou permanente não puderam exprimir sua vontade e os pródigos. Todos possuem capacidade de direito após o nascimento, mas nem todos têm capacidade de fato de exercer a vida civil. O artigo 3º do Código Civil se refere aos absolutamente incapazes, que são os menores de 16 anos, e esses serão representados pelos seus pais. Já os relativamente incapazes a certos atos ou a maneira de exercer estão descritos no artigo 4º do Código Civil. No inciso 1º, os maiores de 16 anos e menores de 18 anos serão assistidos pelos seus pais. No inciso 2º, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. No inciso 3º, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. No inciso 4º, os prodígios. Os índios, conforme o parágrafo único da Lei 13.146, de 6/7 de 2015, a capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. A maioridade acontecerá após os 18 anos completos, quando a pessoa ficar habilitada à prática de todos os atos da vida civil, conforme descrito no artigo 5º do Código Civil. Cessação da incapacidade. O artigo 5º do Código Civil prevê as formas de cessação da incapacidade. A maioridade civil começa aos 18 anos completos, tornando-se a pessoa apta para os atos da vida civil. A emancipação voluntária decorre da concessão dos pais, ou de um na falta de um do outro. Caso um dos pais não concorde com a emancipação, o juiz poderá autorizá-la, se a recusa não tiver uma justificativa válida. Esse ato é chamado de suprimento judicial. O menor emancipado deverá ter 16 anos completos e todo esse procedimento pode ser realizado em cartório por meio de uma escritura pública. Temos também a emancipação legal,
onde acontece de forma automática quando alcançados os requisitos do artigo 5º. Parágrafo 1º, pelo casamento. Parágrafo 2º, pelo exercício de emprego público efetivo. Parágrafo 3º, pela colação de grau em curso de ensino superior. Parágrafo 4º, pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego desde que, em função dele, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Proteção aos direitos da personalidade. Essa proteção pode ser dada pelo âmbito civil quanto pelo âmbito penal, dependendo de como é atacado o bem jurídico da personalidade. A proteção na esfera civil do direito da personalidade se verifica pela possibilidade de indenização material e moral em virtude do dano causado, ou sendo possível, por medidas preventivas visando evitar o dano. O Código Civil, no artigo 12, prevê que pode exigir que cesse a ameaça ou lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras funções previstas em lei. Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista nesse artigo o cônjuge sobrevivente, qualquer parente em linha reta ou colateral até quarto grau. Para melhor análise, consideramos conveniente classificar o direito da personalidade com base na tricotomia corpo, mente e espírito. Assim, sem pretender esgotá-los, classificamos o direito da personalidade de acordo com a proteção A. Vida e integridade física. B. Integridade psíquica e criações intelectuais. C. Integridade moral. Artigo 22. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem dela haver notícias, se houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens o juiz a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público declarará a ausência e nomear-lhe a curador. Sucessão provisória. Artigo 26. Decorrido o ano de arrecadação dos bens do ausente, ou se ele deixou o representante ou procurador em seu passado, 3 anos, poderão os interessados requerer que se declare a ausência e se abra provisoriamente a sucessão. Da sucessão definitiva. Artigo 37. De 10 anos depois de passada em julgada a sentença que concede a abertura da sucessão provisória, poderão os interessados requerer a sucessão definitiva e o levantamento das cauções prestadas. Artigo 38. Pode-se requerer a sucessão definitiva também provando-se que o ausente conta 80 anos de idade e que de 5 datam as últimas notícias dele. Artigo 39 do Código Civil. Regressando o ausente nos 10 anos seguintes à abertura da sucessão definitiva ou algum de seus descendentes ou ascendentes, aquele ou esses haverão só os bens existentes no estado em que se acharem os subrogados em seu lugar, ou o preço que os herdeiros e demais interessados houverem recebido pelos bens alienados depois daquele tempo. Parágrafo único. Se nos 10 anos a que se refere esse artigo, o ausente não regressar e nenhum interessado promover a sucessão definitiva, os bens arrecadados passarão ao domínio do município ou do Distrito Federal, se localizados nas respectivas circunscrições, incorporando-se ao domínio da União quando situados em território federal. Extinção da personalidade da pessoa natural. Intransmissível e vitalício, a personalidade se encerra com a morte. Nosso ordenamento jurídico trata da morte real e da morte presumida. Morte real é a morte biológica, cerebral, quando há existência de um corpo. Emite-se declaração de óbito, registro de óbito e certidão de óbito. Morte presumida ou ficta é aquela que é muito provável que aconteceu, mas não se tem certeza. E é um juiz de direito quem declara a morte presumida sem corpo, com ou sem procedimento de ausência. Existe também o fenômeno jurídico da comoriência, que ocorre quando 2 ou mais indivíduos falecem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se um dos comorientes precedeu aos outros, presumindo-se simultaneamente as mortes.